Olá, meu nome é Niv Shaw, eu sou diretor de serviços gerenciados da Bialliant e hoje estou aqui com Luiz Felipe Moura, DPO e coordenador de compliance da CNN Brasil. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre privacidade de dados e os desafios em conglomerados de mídia. Esse é o Cultura de Integridade, o seu podcast da Bialliant. Luiz, muito bem-vindo, muito obrigado por topar conversar aqui conosco, dividir um pouquinho da sua experiência com quem nos assiste, nos escuta. E para começar, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua própria jornada. Como é que foram esses anos até você começar a atuar como um DPO? Eu que agradeço, Yannis, é um prazer estar aqui falando nessa plataforma sobre cultura de integridade. Eu comecei a minha carreira com 14 anos em tecnologia da informação. Desde lá, a tecnologia está nas minhas veias mesmo. Eu me formei em Direito, sou advogado. Depois cruzei as duas carreiras. Na minha primeira fase jurídica, eu trabalhei em consultoria especializada em compliance, privacidade e direito digital, onde ali eu tive um grande acesso à parte de riscos digitais, segurança cibernética e comportamento, principalmente nos ambientes digitais. Foi, assim, muita experiência prática. E depois dali, eu fui trabalhar em indústria, empresas altamente reguladas, com sistemas de compliance robusto, controles internos. A partir daí, em 2020, fui chamado pela CNN Brasil para implementar o programa de privacidade e compliance. E desde lá, estou atuando nessa área com muito empenho e muita satisfação pessoal, que é o que eu amo fazer. Legal. E quando a gente pensa em operações de mídia, privacidade raramente é um tema isolado, né? Ela cruza redação, marketing, produtos digitais, RH, fornecedores, atendimento, segurança da informação. Quer dizer, ele está dentro do negócio como um todo, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma pressão muito grande por agilidade, por dar respostas rápidas, por trazer audiência, trazer personalização, e que pode gerar zonas cinzentas quando a gente fala de privacidade e segurança de informações e que exigem uma governança muito madura. Quando se fala em privacidade de dados dentro de um conglomerado de mídia, o que você vê que muda em relação a empresas mais tradicionais? Onde a complexidade costuma aparecer primeiro? Como você bem falou sobre velocidade, né? A gente tem hoje na CNN Brasil 100 milhões de pessoas consumindo o nosso conteúdo por mês. Então a gente tem uma grande interação com a audiência. Geralmente nas empresas, o dado ele nasce da operação interna. Na CNN Brasil ele nasce da interação com o público. E além disso, a gente tem a velocidade editorial, a gente tem a publicidade, propaganda, e temos também as inovações. É uma empresa que a gente trabalha muito com inovação, inclusive pioneira em muitos temas, tá? Principalmente no uso de IA para fins do negócio. Então, essa diferença traz para a gente uma grande responsabilidade e uma grande agilidade. Aí o negócio pede respostas rápidas, então a gente tem que olhar o panorama todo e trabalhar nessas zonas cinzentas para ter a segurança e garantir a credibilidade e a proteção reputacional. E, na prática, quais sinais mostram que a organização, você falou que está lá desde 2020, né? Isso. Quais sinais que mostram que a organização, no caso a CNN Brasil, saiu de uma lógica de adequação pontual para uma lógica de estrutura, de governança em privacidade? Quando você vê que a privacidade ela não é só um controle, ela faz parte de um processo. Então, quando o cliente interno te procura antes de conceber qualquer inovação, qualquer ideação, isso te mostra que o processo está amadurecido. Hoje a gente vê a minha atuação, hoje eu vejo a minha atuação como DPO muito mais como uma parceria estratégica do que como só um agente de conformidade na empresa. E isso é legal pensar no próprio conceito de privacy by design. Quer dizer, a gente vê muitas organizações falando sobre privacy by design, mas tendo dificuldade de implantar. E quando a gente vê que as áreas são parceiras e te consultam Uhum, mediante qualquer inovação, ainda mais como você mesmo disse, né? Inovação é o básico da CNN Brasil. Vocês vivem uhum, de inovação, de interação, de como é que a gente vai fazer mais, melhor, enfim. sim. E ter as áreas parceiras e te consultando antes de desenvolvimento, isso é o cerne do Privacy by Design. É legal ver isso na prática, porque muitas empresas falam que tem e quando você vai ver na prática,
marketing desenvolveu o produto e depois que lançou vai perguntar para o DPO. E aí, Exatamente. funciona ou não funciona? Né? E tem que voltar tudo, volta para a prancheta. Mas Sim. legal esse exemplo, muito, muito interessante. Voltando aqui à sua entrada na CNN, ela coincide um pouquinho com o ambiente regulatório no Brasil quando a gente fala de privacidade de dados. Quer dizer, quando a gente pega desde 2020, a agenda de proteção de dados no Brasil ganhou densidade institucional. Uhum. A gente tem uma mudança muito grande, mais atenção da alta liderança, maior expectativa da formalização de processos. Quer dizer, isso é algo que vem evoluindo no mercado brasileiro. Quando você compara o cenário de 2020 com o de hoje, o que mais mudou no exercício da sua função como DPO? A complexidade aumentou, as áreas estão mais ou menos receptivas, a utilização de plataformas te ajudou no serviço. O que você vê que mudou mais de 2020 para cá? Olha, em 2020 eu vejo que a gente tinha uma preocupação muito com a adequação, né? Então a gente tinha a lei, os efeitos dela em vigor e todo mundo preocupado em implementar os programas de privacidade. Hoje eu já olho como a privacidade dentro do ecossistema empresarial. Então ela já trabalha ali na operação e essa é a grande diferença para mim hoje em dia, que não é só a gente adequar hoje, agora é estruturar, continuar trabalhando com a governança contínua do processo para garantir a conformidade. Então, essa é a principal diferença para mim. E quando a gente pensa nos avanços de regulamentações, orientações da NPD e debates sobre proteção de criança e adolescente, né? O ECA Digital acabou de ser Sim. publicado, lançado, ainda com definições de como é que isso vai funcionar na prática, mas ele já foi publicado, então a gente tem que começar a se mexer em relação a isso. Imagino que na CNN Brasil não seja diferente, porque crianças e adolescentes também consomem, apesar de não ser o público-alvo, também consomem, e o ECA Digital fala sobre isso, sobre Sim, o acesso provável. o acesso provável, o consumo e não necessariamente a Uhum. destinação. Então isso elevou bastante o nível da discussão. Ou você acha que ainda existe muita decisão improvisada nas empresas? Olha, sempre quando a gente fala de uma lei que está sendo implementada, que está entrando em vigor, a gente sempre vai ter os ineditismos e trabalhando nessa zona nova, então onde ainda tem muito debate, muita discussão. Com relação ao ECA Digital, a grande preocupação de uma empresa de mídia como a CNN, por exemplo, nós somos multiplataforma, então a gente veicula nosso conteúdo em diversos lugares, diversos canais. Então, com certeza, o acesso é provável, principalmente por editorias que a gente tem como esporte, entretenimento. Então, a gente vai acompanhar a regulamentação, o processo e trabalhar no que já dá para fazer hoje, que a gente entende que é possível, que já está sendo discutido em âmbito de desenvolvimento, tecnologia, sistemas. A lei ela é bem ampla, tem um alcance, muitas coisas para se definir, mas já dá para trabalhar. Legal. E quando a gente olha para esses anos de CNN Brasil, quais foram as grandes mudanças que mais redefiniram o papel de um DPO, no caso específico de um grupo de mídia? No começo, a gente tinha muito foco em implementar o programa de privacidade, que é o que eu falei sobre adequação. Então, isso era uma preocupação geral. Então, mapear os processos, criar os processos. Quando você pega uma empresa nova, uma empresa jovem, você não vende uma estrutura já robusta, você cria ela. E o que dá uma certa facilidade também para esse momento, esse movimento acontecer. Hoje eu me vejo mais como um parceiro estratégico do negócio, porque a gente já evoluiu da conformidade para um momento onde a roda já está girando. Então agora, com a inovação acelerada, o negócio já está andando muito bem e sempre mudando estratégias, e isso me faz ver hoje uma atuação ainda muito mais falando o idioma do negócio, respeitando o processo, garantindo a governança contínua, mas também trabalhando para o avanço do business mesmo. E em que momento você percebe que, você falou que, né, no começo era mais uma adequação, os mapeamentos, os registros, em que momento você percebe que teve uma virada de chave de deixar de ser uma obrigação legal para passar a fazer parte das agendas executivas, quer dizer, de virar um tema executivo com uma preocupação num nível mais alto da organização?
Que tipo de decisão organizacional costuma destravar essa virada? Qual, dentro da sua experiência, o que deu esse clique lá dentro da CNN Brasil que você pode até dar como dica, se é que tem alguma, dar como dica para quem nos assiste? Eu acredito que não tem um momento específico. Acho que ele é uma passagem fluida, mas com certeza um turning point muito relevante é quando você já tem o board seguro dos indicadores que você está apresentando. Então, você já mostra que você fez um trabalho de conformidade robusto. Então, os indicadores estão em pauta. A privacidade é pauta hoje do Comitê de Gestão de Riscos e Compliance, que gera reportes para o Conselho Administrativo. Então, é um tema que está dentro da casa e realmente quando existe essa confiança, a gente percebe que a privacidade vai entrando mais nos outros ambientes de forma mais orgânica, principalmente quando a gente fala de área de tecnologia, inovação, hub digital. Então, com certeza, essa chave de confiança, de credibilidade, com certeza foi um divisor, assim, mas é um divisor muito fluido, tá? Ele não é brusco, realmente é cultural, ele vai vindo. E acho que tem um ponto que você falou aí que é fundamental quando você fala que o board está seguro dos indicadores. Uma Uhum, vez que você mesmo diz, a gente começou fazendo um mapeamento, entendeu onde tinha risco. Uma vez que você traz uma abordagem de risco isso, e demonstra para o board, se fizermos isso, a gente está bem. Se a gente não fizer, a gente tem esse risco, ajuda o board na tomada de decisão. E se exato. eles enxergam que ao patrocinar um programa como esse, eles estão reduzindo o risco deles e conseguem enxergar isso em indicadores, como você mostrou, como você Uhum, falou que demonstrou para o board, eles ficam mais tranquilos de que as coisas estão acontecendo, estão sendo fluidas. exato. E é, e é legal esse ponto de que não teve algo brusco, Uhum. mas trazer indicadores é fundamental para que as pessoas enxerguem que as coisas estão evoluindo. Sim, exato, Então, porque nos indicadores estão os riscos, né? E você vendo que a companhia está fazendo um trabalho de gestão de riscos importante e robusto e consistente, né? Porque a gente vão surgindo vários riscos ao longo da operação, inclusive ao longo das inovações que tem no mercado como um todo, né? Então a gente vai estar vendo agora essa questão do Eca Digital, por exemplo. Então nós vamos ter aí com certeza riscos mapeados ao longo do caminho. A gente já tem hoje alguns riscos identificados, mas eles vão com certeza, conforme for regulamentar, vão surgir novos, e isso sempre apresentado de forma up to date, com certeza dá mais conforto para a gente trabalhar a privacidade com um viés de governança mesmo internalizado na operação. e tem um ponto interessante que a matriz de risco que você falou aqui, só para resumir, a matriz de riscos ela é viva, né? Hoje a gente tem, começou um mapeamento lá atrás, esse mapeamento continua, tem uma lei nova que entrou, então a gente tem que se adequar a essa nova lei, mesmo sem saber tudo o que vai acontecer com ela, então já tem um mapeamento de riscos prévio, já começa a se adaptar, e essa adaptação, essa adequação, ela é contínua porque eu tenho situações novas que não estavam previstas antes. Então, isso tudo vai sendo ajustado com o tempo, demonstrando em novos riscos, gerando novos indicadores, gerando novos acompanhamentos, enfim, isso Sim. tudo acompanha. E um cenário muito comum que a gente enxerga é a empresa ter muito boa intenção, mas pouca clareza sobre quem decide, quem executa, quem valida risco, quem responde quando a pressão por velocidade aumenta. Você vem de uma formação muito ampla em jurídico, né? Você mesmo disse, né? Tem a parte de tecnologia, de TI, que você sempre Uhum. trabalhou, mas uma vez que você se formou como advogado, você teve essa formação ampla, essa atuação ampla em privacidade, transformação, compliance. Como é que você desenha na prática a divisão de responsabilidades hoje entre DPO, compliance e outras áreas dentro da organização que tem a ver com essa pegada jurídica legal? Olha, Yaniv, eu acredito que tudo se conecta. Então, como pensar estrategicamente no dia a dia é pensar mais no fator de conexão do que de separação. Então, hoje nós temos temas de compliance que fazem uma interseção
com diversas áreas da companhia, mas principalmente com esse chapéu de privacidade, jurídico e compliance. Hoje, o que facilita também, no chapéu de governança, está a minha atuação, tá? Então, tem a diretoria executiva que passa todas as mensagens necessárias para as outras lideranças, não só para o board, né? A gente tem que estar alinhado com todas as áreas. Então, eu vejo dessa forma como organizar, sempre buscar conectar um ponto com o outro. E aí fica mais fácil durante toda a execução de tarefas, você gerar fluidez mesmo com os temas que vão sendo apresentados, que vão surgindo. Dessa maneira que eu busco organizar minhas atividades. E pensando nessa conexão, só para ilustrar, acho que fica legal também para quem nos assiste, nos escuta, quando aparece uma demanda sensível, por exemplo, um uso de base de dados para nova funcionalidade, uma campanha ou alguma parceria que vocês executem, quem tem que estar na mesa desde o começo do desenvolvimento e da aprovação dessa ideia? Com certeza o DPO tem que estar ali no chapéu de privacidade, mas também, se for possível, você trazer um agente de conformidade, no caso, eu trabalho nas duas frentes, com certeza é muito bom para a gente sempre desenhar tudo conforme as políticas da companhia e conforme as regulamentações e leis, tá? Então, isso, muita gente tenta pensar que, quando o contrato está assinado, o risco acabou. Então, acaba envolvendo lá no final as pontas necessárias, o legal, privacy e compliance, quando na verdade é o contrário, né? A gente tem que trabalhar na concepção para que as coisas se desenvolvam e se formalizem de maneira adequada, até para refletir a realidade. Muitas vezes a gente vê contratos genéricos, negociações genéricas, quando elas deveriam ser customizadas, específicas para aquele propósito, para aquele objetivo. E tem a questão também de você não só evitar retrabalho, mas reduzir riscos de exposição. Quer dizer, se a gente Exato. já desde o início pensa, né, voltando à questão do privacy by design, mas no caso aqui até o compliance by design, quer dizer, Sim, se a gente traz para a mesa privacidade, compliance, com esse chapéu eventualmente regulatório para entender, estar atendendo todas as legislações que a gente tem, qual o nosso risco ao sim, fazer ou deixar de fazer alguma situação, ajuda na parte contratual, com certeza, mas que ajuda também na prática, na operação. Quer dizer, porque o sim. contrato, no fim das contas, é o que você falou. Tem muita empresa que o contrato é um papel que a gente assina Uhum. e vai descobrir depois o que, que acontece. Se a gente faz isso antes, você reduz muito esse retrabalho e, obviamente, reduz bastante a exposição que você pode vir a ter lá na frente. Quer dizer, o preventivo é sempre mais barato do que o Sempre. reativo. Exatamente, Olivia. Assim como a Sofia Rota falou, a gente tem que apresentar o risco do sim. Eu penso muito como na minha estratégia de atuação profissional mesmo, eu penso muito em viabilizar e não em impedir. Então, com certeza, se você já está ciente desde o começo dos riscos do sim, e eles vão sempre evoluindo, porque o projeto sempre vai ganhando novas ramificações, isso com certeza torna o diálogo mais fácil e as conclusões e as decisões tomadas com certeza mais assertivas. Acho que esse ponto é muito importante, né? E a gente pensando na privacidade como uma agenda transversal e não como algo pontual ou estático, muitas organizações a privacidade ainda corre o risco de virar um assunto técnico demais para o negócio Uhum. e jurídico demais para as áreas operacionais. Como traduzir privacidade para uma linguagem que todos entendam sem reduzir demais a complexidade do tema? Porque é um tema complexo. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir trabalhar dos dois lados. Tem alguma solução de mercado que simplifica ou que ajuda nesse tipo de operação? Olha, eu penso sempre assim, privacidade e compliance não pode ser gargalo, mas eles são alvos de muita atenção. Então, como fazer isso na prática é conhecendo seu público-alvo. Como eu falei antes sobre o idioma do negócio, é você também falar o idioma das áreas. Então, a gente tem área de tecnologia que tem uma tratativa diferente de uma área de jornalismo, por exemplo. Então, às vezes são dois vocabulários distintos, até pelas rotinas das próprias áreas. Então, a comunicação assertiva, ela foca no público-alvo. Então, isso torna o diálogo, com certeza, muito mais produtivo, muito mais fácil. Assim como se eu for falar com um advogado, eu vou falar de uma maneira diferente também.
Então, acredito nisso, de você conhecer o teu cliente interno, falar a língua dele e conseguir deixar para ele o mais claro possível a mensagem que você quer transmitir. Adorei essa fala do idioma das áreas, porque a gente fala muito sobre cultura, uma cultura organizacional, mas dentro da cultura organizacional a gente tem as microculturas específicas nas áreas. E muito bom esse ponto, tipo, saber falar o idioma das áreas e dessa forma conseguir se comunicar melhor com as áreas e deixar de ser um gargalo, ou Sim. deixar de ser visto como alguém que está lá para impedir o negócio de acontecer ou para gerar burocracia. Dentro desse ponto, o que costuma funcionar melhor para engajar áreas que não se enxergam como parte dessa agenda? Porque você falou muito das áreas que já estão ali, já são parceiras, que você já estão acostumadas contigo. E aquelas que não são? Como é que você faz para engajar essas áreas que não fazem parte, mas que tomam decisões com impacto direto, no caso aqui de dados pessoais? Sim. Você tocou num ponto muito importante que é o fazer parte. Hoje em dia, em todas as companhias, eu acredito que o colaborador que se fecha numa caixinha ali e executa só a função que lhe é cabível, por exemplo, ele está fora do que é esperado hoje pelo mercado. O importante é a gente sentir que faz parte de algo, tanto como colaborador quanto para a empresa mesmo. Então, o que eu fiz desde o começo foi sempre envolver todos os players internos, e os colaboradores na ponta mesmo, com comunicações corporativas sobre os projetos que a gente estava lançando, e até hoje fazemos isso, tá? Para deixar todo mundo ciente dos movimentos necessários que estão por vir, e assim as pessoas se sentem parte e vão naturalmente, crescendo e evoluindo com o nosso projeto e com os nossos compromissos que a gente tem que cumprir, né? Não tem como fugir do que é legislação, do que é regulamentação, do que é segurança. Então, a gente tem um risco reputacional, por exemplo, e hoje a gente tem uma marca que é muito forte, renome internacional. Todos nós entendemos dentro da empresa que somos parte desse renome, né? Então, isso é importante envolver desde o início de cada projeto. E também uma coisa curiosa que eu fiz, que foi criar os Privacy Champions. Então, a gente tem embaixadores de privacidade em todas as áreas para dialogar mais próximo do dia a dia, porque às vezes o colaborador tem dúvidas, anseios e angústias que às vezes ele tem receio de levar para uma camada superior. Então, se ele tem um colega de trabalho que está ali no dia a dia dele, que está posicionado, que está ciente do que está acontecendo e dos movimentos que eu trago nos comitês dos Privacy Champions, eu trago as notícias, eu trago tudo que está sendo feito de mais inovador, por exemplo, o uso de privacidade, a questão de proteção de dados no uso de IA. Então, a gente já está tendo essa discussão já faz um tempo. Então, isso torna muito mais próxima a relação e o engajamento sobe, com certeza, em uma escala muito boa. Legal. E volta a questão que você falou do idioma das áreas, porque como são champions que estão dentro das áreas, eles sabem ou podem traduzir até melhor o Sim, discurso corporativo para a linguagem das áreas, né? Para o idioma das áreas. exato. Então, acho que isso é uma sacada muito legal. Quer dizer, a gente escuta falar bastante sobre champions de compliance, mas champions de privacidade, eu confesso que eu não conhecia muito essa prática e ela faz todo sentido. Porque justamente, ainda mais no ambiente como o de vocês, que a informação é muito rápida, as tomadas de decisão têm que ser muito rápidas, porque elas estão ali no momento, Uhum. e o que fazer com a informação, o que pode, o que não pode, você ter esse cuidado e ter esses champions nas áreas devem ajudar muito ali no dia a dia, né? Numa Sim. tomada de decisão mais rápida, numa situação pontual que não precisa escalar. Muito, muito legal. Quando a gente pensa em riscos, a gente nem sempre o maior risco está no grande incidente. A gente escuta muito falar Uhum. dos grandes problemas, dos grandes incidentes. No fim das contas, é o que chama a atenção, mas nem sempre o maior risco está lá. Muitas vezes ele aparece em rotinas, ele em rotinas normais do dia a dia, ou em exceções operacionais, acessos mal definidos, projetos que crescem sem a revisão adequada. Quer dizer, não necessariamente é o grande problema,
muitas vezes a questão do dia a dia e são aquelas questões do dia a dia que a gente não percebe porque eles fazem parte da rotina, sempre fiz assim, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, crescer um pouco para cá, um pouco para lá, sem muitas vezes perceber os riscos que eu posso estar correndo dentro disso. Na sua visão, quais são os pontos mais críticos em uma operação de mídia quando a gente fala de proteção de dados? Bom, a nossa interação com a audiência, quando você fala de 100 milhões de pessoas consumindo seu conteúdo, de fato você tem uma grande responsabilidade nas mãos. Então a gente tem já um primeiro ponto de grande observação é esse, né? De onde vem o dado e o volume. Então isso com certeza é o maior ponto. E durante a execução dos outros trabalhos, então o jornalismo que tem a questão editorial, que você passa por dados pessoais, apesar de não estar no ponto da regulamentação, né, onde a lei permite o uso de dados pessoais para finalidade jornalística, mas você tem os bastidores, você tem como a notícia é produzida, você tem as dúvidas que surgem da operação, e você tem também o time de inovação, que está sempre buscando oportunidade, inovação e comercial. Então, com certeza, essas três pontas são pontas de muita atenção e de governança contínua. E que controles fazem mais diferença para evitar que um problema pequeno vire uma crise reputacional? Ou um questionamento regulatório, ou um grande desgaste interno? Eu acho que o maior controle é você garantir a proximidade com todos os times e você ser acessível. Então, o maior controle é o perguntar antes, para mim. Acho que esse controle ele vem naturalmente quando você faz um trabalho importante. Além do accountability, que a gente tem que fazer todos os registros e acompanhar, eu acho que realmente esse envolvimento inicial em todas as demandas é o que a gente espera, é o anseio de todo mundo que trabalha com isso, ser sempre envolvido e estar ciente para mitigar que aquilo cresça sem nenhum controle, aquele risco. Um erro muito comum que a gente vê, pelo menos no mercado, é medir a maturidade ou medir essa gestão de riscos só por quantidades de políticas, ou por treinamentos, ou por documentos, sem olhar para o comportamento, para o tempo de resposta ou para a qualidade das decisões que são tomadas. Quais indicadores realmente ajudam a entender se a governança de privacidade está funcionando de verdade e não apenas no papel? Os indicadores importantes para mim, Olivia, eu vejo como os riscos, os próprios riscos. Então a gente traz ali uma o radar ali vermelho, amarelo, com certeza os indicadores, tá, de riscos. A gente tem também os indicadores dos projetos onde a gente é envolvido. Então as consultas que são realizadas previamente, né, com certeza às vezes passa alguma coisa que a gente é envolvido ali no meio, barra fim, mas enfim, é normal, acontece em todos os casos. Os incidentes, tá? Então é importante, como você até falou, tem incidentes pequenos, então o indicador do incidente por tipo, por tempo de resposta, ah, ações mitigatórias, então isso é importante. E os treinamentos realizados, acho que isso realmente é muito importante você ter no seu radar. ah, Como que você está trabalhando a conscientização dentro da companhia, tá? Então, para mim, esses são os indicadores e, claro, né, os contratos firmados, eles trazem para nós uma visibilidade da formalização final, como tá. Então, com certeza, os contratos que envolvem privacidade também fazem parte desse demonstrativo. E como é que você faz? Você falou um pouquinho disso, mas queria que você explorasse um pouquinho mais. Como é que você faz a gestão desses indicadores e transforma em ações práticas? Eu acho que, assim, primeiro, um grande aliado de qualquer gestor de riscos é a tecnologia. Então, você ter ali um sistema que te dê a visibilidade do que você está imputando, de quando você está imputando aquela informação, é muito importante. Como a gente tem o B-Compliance, que para mim está sendo incrível trabalhar com a plataforma, porque a gente tem um registro muito íntegro, onde você vai poder resgatar a qualquer momento. Então, quando você tem a visibilidade desse registro, você já
quando você está registrando, você já pensa na ação mitigatória. É um ato até psicológico, uma rotina mental, né? Então, quando você formaliza aquele risco, você já está pensando em como resolver. Como eu te falei, eu tenho uma visão de viabilizar o negócio, não impedir, empacar ou travar qualquer tema que está em desenvolvimento, é importante para a companhia. Então, ali, da identificação do risco, já nascem as ações mitigatórias e você ter um plano de ação onde você também vai registrar. Qual que é aquele plano, quais são as metas, quais são as áreas envolvidas. Você já pode até plugar isso no próprio sistema, que é o que eu te falei, a tecnologia ajuda muito, porque se você faz, claro, tem muitas empresas que não têm estrutura, que precisam pensar primeiro no processo, e aí não importa se você estiver anotando num papel de pão, mas se você tiver o controle disso, mais com a tecnologia fica muito mais fácil da gente trabalhar isso no dia a dia e não perder o controle, porque tem muito plano de ação que nasce bonito, com 100 ações. Aí quando vai ver, dali um ano, quanto foi feito? 5. Porque não teve ali um SLA, não teve um gestor tecnológico, principalmente, porque nós somos humanos, então muitas coisas às vezes podem se perder no caminho, mas você tendo um lugar onde você possa consultar esse mapa, né, seja numa planilha Excel ou num sistema mais sofisticado, você consegue sempre fazer o acompanhamento e fazer o follow-up, um follow-up próprio mesmo, de gestor. E acho que tem um ponto importante quando você cria os planos de ação, definir também quem é o responsável pela execução dele, até para você saber quem cobrar. Porque o DPO ele não é responsável pela execução dos planos de ação, alguns sim, né? Uhum. O que o compete sim, Sim, mas boa parte deles não está dentro da área de privacidade, está na organização como um todo. exato. Quer dizer, a gente tem que garantir que o responsável pela ação execute a ação, porque ela vai desencadear uma outra ação, que eu tenho um outro responsável, um outro prazo, e aí eu consigo implantar os controles e atrelar Uhum. essas ações à mitigação de risco. Uma vez que eu conseguir implantar uma ação, eu diminuo, eu reduzo a probabilidade daquele risco se materializar, ou reduzo o impacto do risco em caso ele se materialize, e com isso aquele risco acaba se mexendo na matriz de riscos e é algo que eu posso dar menos atenção a ele porque ele saiu de um crítico para um baixo, eventualmente, uma vez que eu consegui criar uma ação mitigatória, uma ação de controle. Às vezes eu não consigo reduzir, mas ao controlar eu consigo ver se ele está perto de se materializar e tomar uma ação tempestiva para que ele não aconteça, né? Para que ele não venha a se materializar. Então, ter esses controles mais automatizados ajudam também a tomar decisões mais rápidas e, como você falou lá atrás, trazer uma confiança para o board de que aqueles indicadores são precisos, que aqueles indicadores refletem a realidade da organização. Exato. Porque esse é um outro problema que existe também. O indicador fala qualquer coisa. Eu posso criar um mapa de indicadores, mostrar para o meu board que está tudo bonito, e aí quando acontece alguma coisa, e agora? O que eu faço? Né? Então, eu tenho Exato. indicadores precisos que reflitam a realidade, seja ela boa ou ruim, é fundamental para a tomada de ação. E uma vez Sim. que eu sei também, inclusive, quem é o responsável pela execução da ação, eu posso cobrá-lo e mostrar os riscos. Você mesmo mencionou da conversa que eu tive com a Sofia, do risco de eu não executar determinada atividade, ou né, o risco do sim, né, ou o risco de eu sim executar aquilo sem tomar as ações preventivas necessárias. Então, acho que isso é um gancho muito bom. E aí, passando para um outro ponto que acho que conversa bastante com isso que a gente falou agora, de situações de risco, em um cenário corporativo comum surgem dúvidas sobre retenção de dados, acesso interno, uso secundário de informações, tratamento de dados, nos casos de vocês, tratamento de dados de audiência, cadastros em eventos, ações promocionais, relacionamento com terceiros. Quando tem uma necessidade específica envolvendo uma consulta para uma reportagem urgente, por exemplo, ou para o lançamento imediato de um novo produto, como é que você conduz essa conversa sem travar o negócio e também sem normalizar a exceção? Porque tem os fluxos, tem os procedimentos, mas a gente sabe que no dia a dia a realidade não é tão bonita ou tão simples quanto o que está no papel. Como é que você faz isso? O acompanhamento, com certeza, contínuo, já te dá essa tração
de você já entender a necessidade da área e como ela funciona e quais são as dinâmicas e os prazos. Então a gente é tratar a urgência com urgência mesmo. Então tem que ser ágil, tem que ter muito bem afiada a regulamentação, o que a norma diz e a visão de negócio, tá? Então, esse alinhamento, de você entender qual é a urgência e que realmente ela é relevante para o negócio, então você trabalha mais numa linha de estratégia. E quando você se torna parte disso, você dá a atração necessária, você dá a devida atenção e tem que ser ágil, não tem jeito. Um negócio dinâmico, onde requer respostas rápidas, você não tem muito tempo para debruçar, então você já tem que ter um preparo técnico e isso flui naturalmente, tá? Então, e hoje também a gente tem muita facilidade em obter conteúdo por vários meios de informação. Então a gente tem diversas. Antigamente a gente tinha que procurar no livro e se debruçar horas. Hoje em dia a gente tem artigos que você consulta muito fácil, tá? Então as respostas mais técnicas vêm também desse lado de você ter um fácil acesso hoje em dia a todo tipo de informação que está atrelada ali àquele teu objetivo. Tem coisa que você não vai encontrar, que é exatamente nova, ninguém sabe, você vai ter que estudar de uma maneira inédita. Então aí você realmente vai separar um tempo, uma noite, enfim, para você conseguir responder em tempo hábil para garantir o sucesso daquele projeto. E um outro cenário comum que a gente vê acontecendo muito é envolvimentos de fornecedores ou algum parceiro comercial que lida com os dados pessoais que a gente coleta. E muitas empresas erram nesse relacionamento, nesse fornecimento de dados. Na sua opinião, aonde que as empresas mais erram? É na contratação, na supervisão, no compartilhamento de dados, ou na definição da responsabilidade com um terceiro? Bom, eu entendo que um primeiro erro é a falta de due diligence, com o fornecedor, tá? Então, você está trazendo alguém para a mesa, você tem que fazer ali um questionário de privacy, um questionário de integridade, você tem que fazer um background check. Então, para você saber com quem você está lidando, não para negativar ou impedir alguma coisa, mas às vezes entender que aquele fornecedor ele é uma nota 6 de 10. A gente consegue trabalhar nesse 6 considerando o risco daquela operação? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes você entende que o fornecedor faltam ali 4 pontos, mas de repente, para o nível de risco daquela operação e para aquela situação e como você vai conduzir aquele trabalho com ele, com todas as restrições necessárias, de repente você consegue até dar um gol para ele e seguir adiante, tá? Então eu vejo como a due diligence é um ponto, a falta de gestão mesmo, tá? Dos terceiros que você tem na casa. Então muitas vezes as empresas erram por saírem contratando e não ter a dimensão clara de quem são os fornecedores, tá? Qual foi o processo de due diligence deles, qual foi a nota de cada um, o indicador de cada um. E também é importante sempre trabalhar com a comunicação conscientizadora, os treinamentos. Não é porque é um terceiro que ele não vai conhecer as suas regras de conduta se ele vai operar dentro do seu negócio. Então você tem que falar para ele, olha, aqui essa é a regra e a regra aqui é válida, ela se cumpre, ela deve ser cumprida durante a sua jornada, ainda que você tenha as suas políticas, você ainda tenha a sua atuação específica, técnica, aqui é um ambiente onde existe uma regra, onde existe uma lei. Então, esses 3 pontos, acho que são os pontos que onde as empresas acabam perdendo a mão, tá? No meio do caminho. O que às vezes é normal, dependendo da quantidade de terceirização de serviços que a empresa se propõe a fazer. E acho que tem um ponto relevante aqui também, além disso que você falou, da questão até da definição prévia, no caso específico de privacidade de dados, do que vai ser compartilhado e de qual que é o uso daquela informação, Sim. o que pode ser feito com aquela informação, inclusive isso previsto em contrato. E volta ao que você falou anteriormente, sentar na mesa junto e prever isso e discutir com a área que está contratando. Então, são esses dados que serão fornecidos com esse objetivo específico, Uhum. para este fim específico. Está previsto em contrato, está previsto na negociação
não tem surpresa depois. Sim. E aí as duas partes sabem exatamente o que que eu posso, o que que eu não posso, qual a responsabilidade de cada um com a gestão dos dados, com o uso correto dos dados, com a finalidade correta dos dados, para a gente não correr nenhum risco de estar infringindo, por exemplo, a LGPD. E acho que outro ponto relevante também, e que eu ouvi recentemente no podcast da Protivit, a Heloísa Macari falando com a Daniela Coelho, sobre a due diligence que você mencionou, ela é uma foto do momento. Quer dizer, você faz uma due diligence, o próprio nome diz, é due diligence, ela é prévia. Sim. E na entrada desse fornecedor, mas as situações mudam. Quer dizer, eu defini um uso específico de dados pessoais e no meio do contrato a gente percebeu que eu vou fazer algo mais do que estava previsto. Sim. E tudo bem, isso está acordado entre as partes, mas esse mais, ele gera algum risco adicional? Se sim, volta para a mesa. Quer dizer, e aí faz uma diligência, eventualmente até uma diligência nova, para ver se para esta atividade que vai acontecer, ele está preparado. Eventualmente até uma diligência em loco, deixa eu ver aqui como é que você armazena suas informações, deixa eu fazer um teste no seu ambiente para garantir que não vai vazar, porque até então os dados que você tinha meus não eram sensíveis, agora eles são sensíveis, eu tenho que ter um nível de segurança maior. Então, a diligência prévia ela é importante, mas esse acompanhamento e essas mudanças de cenário são importantes também para ver se mudou o risco. Como Sim. você mesmo falou também das matrizes de risco, né? Se eu mudei o que eu estou compartilhando de informação, provavelmente eu mudei também o grau de risco que eu tenho ao fornecer aquela informação para um terceiro, que é sempre um risco maior, né? Fornecer informação para um terceiro é sempre maior, porque dentro de casa eu garanto que eu estou controlando. Uma vez Sim. que esses dados estão fora, eu perco um pouco a mão do como é que o meu terceiro controla. Então, a diligência prévia é muito importante, mas esse acompanhamento no dia a dia, principalmente em cenários que mudam, é muito importante. Que é a gestão é a gestão do relacionamento, né? A gente tem que fazer a gestão do relacionamento. A gente tem o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Você faz geralmente ali quando você tem o começo da operação e já vai entrar em vigor, já tem a limitação do escopo, mas ele pode mudar. Então, quando ele muda, a gente tem que olhar para aquele relatório de novo, a gente tem que olhar para o contrato e a gente tem que olhar para a regra que foi estabelecida entre as partes ali, as condutas que os dois vão ter. Então, com certeza é isso, a gestão dos fornecedores e do relacionamento, que é o foco. Senão, se você cravar em pedra algo que é vivo, você está fadado a ter problemas mais críticos depois. Ótimo ponto. Pensando aqui, você falou bastante sobre a participação do board, da autogestão no programa de integridade, ou especificamente aqui de privacidade de dados. O quanto que a postura da liderança influencia no papel real da privacidade dentro da organização? Onde que o exemplo de cima pesa mais? É na prioridade? É no orçamento? É na coerência ou reação diante de incidente? Qual a sua visão em relação a isso? É o famoso walk the talk, né? Então a gente estabelece a regra, fica muito bonito no papel, né? Mas e na prática? A liderança olha a privacidade como uma estratégia de negócio? As decisões são respeitadas em detrimento de outros interesses? Então, o comportamento da liderança em considerar o tema de compliance, de privacidade, controle interno e respeitar isso e colocar na dinâmica das decisões, deixando de privacidade ser um tema, compliance ser um tema, ser um critério de decisão, aí com certeza você tem a transformação, da cadeia toda de negócio. E olhando para o futuro agora, é, pensando em uma empresa que está começando, né? Alguém que está organizando agora a sua agenda de privacidade, pensa você há 5, 6 anos atrás, quando começou a fazer esse trabalho na CNN Brasil, quais seriam os primeiros movimentos mais inteligentes para sair do discurso e criar uma governança que realmente funcione no cotidiano? Como primeiro passo, a gente tem que pensar que a estrutura vem primeiro e a ferramenta vem depois, tá? E onde eu toco nesse lugar de estrutura? É você mapear o objetivo do negócio, as atividades, qual é o intuito e o propósito, de negócio daquela empresa, tá? Às vezes você não tem processos para mapear ainda,
né? A empresa está nascendo, então não vão ter processo, você vai criar o processo, tá? Então é importante entender o cenário, definir os responsáveis, tá? Quando a gente define de forma detalhada e de uma forma precisa qual é o papel de cada um, você já tem um ganho muito grande para você atuar como um DPO, tá? E a partir daí você consegue implementar os processos, cria os processos de uma maneira que fique dinâmica para o negócio, tá? Então, para isso você precisa ter mapeado de uma forma relevante e fazer os treinamentos já de início de conscientização, onde você vai falar sobre o que é aquele tema, o que é a privacidade, o que são dados pessoais. As pessoas precisam entender o tema, a lógica do processo para aplicá-lo. Então, eu acredito que esses seriam os passos iniciais. E o que que você recomenda, que dica você dá para times de privacidade que querem ganhar relevância interna sem cair no excesso de formalismo? Porque você falou, tem que mapear o processo, então tem que criar, Uhum. não tem jeito, não dá para fugir disso, mas como é que a gente foge desse excesso de formalismo e também, pelo outro lado, da comunicação um pouco prática? Eu acredito que, como a gente falou sobre o idioma do negócio, o idioma das áreas, é menos norma e mais solução. Então, quando você consegue conversar e dialogar muito bem com o cliente interno, e fazer ele se sentir parte desse programa de conformidade, seja ele de LGPD, seja ele AML, o que for, quando ele se sente parte disso, ele com certeza vai ir seguindo um caminho de aprendizado com você e de consulta constante e vai te colocar ali do lado dele, porque ele já sabe que o tema é importante, ele já entendeu uma premissa e ele não precisa dig deep, você é o técnico, você que vai fazer isso. Mas ele já te vê como uma referência e já te procura para fazer a coisa andar da maneira certa. Então, eu vejo dessa forma. E quando você olha para os próximos anos, quais temas você acha que vão pressionar mais o papel do DPO? Bom, a gente tinha a preocupação em adequar, em conformidade no início. Eu acho que daqui uns anos a gente vai se preocupar muito mais com a proteção de dados, no uso de IA, por exemplo. Então, a gente tem uma regulamentação aí em vista. Mas, por exemplo, numa empresa de mídia, a gente tem a preocupação com deepfakes, que usam os nossos jornalistas, a nossa imagem, até o nosso layout dos nossos programas, e também figuras públicas para endossar algum discurso político, principalmente em épocas de eleição. Então, a regulamentação precisa vir com consequências claras para que não haja uma impunidade, né? As pessoas tenham uma dimensão da gravidade dos atos delas, tá? A gente também acredita que vai ter uma preocupação ainda maior com os dados de menores. A gente falou do ECA digital. Então, isso com certeza vai ter um desdobramento. Existem discussões internacionais também a respeito dos dados de menores, então isso vai ser com certeza algo que vem para ficar. E também as integrações e inovações tecnológicas. Então, o DPO ele vai ter que estar sempre antenado e ir lá mesmo com o dev, sentar na mesa do dev, ver o que ele está fazendo, como ele está construindo aquele data lake, o que ele está usando, qual é a integração de IA que ele está fazendo, aquilo fere algum direito de terceiro ou fere algum princípio, algum valor da companhia, ou alguma regra. Então, eu acredito que esses vão ser os desafios, vão permear esse caminho. E acho que tem um ponto relevante nisso que você falou, e até relembrando, a gente estava conversando mais cedo, que você até lembrou disso e acho que conversa com esse ponto quando eu conversei com o Maurício Fiz no último episódio da temporada passada, que ele falou que tem que sujar um pouco a mão, né? Que tem que descer na operação e entender como as coisas acontecem. Acho que tem um pouco disso, quer dizer, né, já que IA é o tema da vez e essa preocupação que vocês têm como uma empresa de mídia ainda maior, de entender um pouco como é que isso funciona, como é que é o desenvolvimento, até para trabalhar a governança correta da IA, o que pode, o que não pode, e se você não entende um mínimo do que está acontecendo ali, é mais fácil de te passarem para trás. Então, não tem jeito, tem que entender um pouquinho, tem que sentar junto, tem que estar lá para poder entender se aquilo que está sendo desenvolvido está de acordo com os nossos princípios morais, se está de acordo com os princípios éticos da organização que a gente trabalha.
Acho que isso é um ponto muito relevante, não simplesmente sentar e aceitar o que vem. Então, acho que essa Exato. é uma forma que a gente tem de estar lá na ponta e garantir que a tecnologia que a gente está usando, você falou de plataforma, de entender como é que essas plataformas também estão integrando e estão ajudando a gente. Quer dizer, elas têm um desenvolvimento por trás, esse desenvolvimento ele está correto, ele funciona, ele é adequado à minha organização. Como é que eu integro os meus procedimentos, meus processos nessas plataformas? Isso tudo, no fim das contas, se conversa porque a gente tem que agir, trabalhar e tomar decisões cada vez mais rápido. Uhum. No meio de vocês, então, ainda mais porque é tempo real. Às Exato. vezes não tem muito tempo, você falou, a gente vai virar a noite consultando, às vezes dá, mas tem muitas vezes que Uhum. tem que tomar uma decisão ali na hora e a experiência é o que vai contar mais. Sim. Conhecer mais, estudar, saber, isso a IA não vai substituir. A gente tem que ter o conhecimento para poder tomar uma decisão ali na hora. Então, mas por outro lado, conhecer as coisas por trás, como elas são desenvolvidas, é fundamental também. Sim. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que Mas agradeço. antes de encerrar, a pergunta que eu faço para todo mundo, se você tem alguma indicação cultural para compartilhar com quem nos ouve. Pode ser um filme, uma série, um livro, um podcast, qualquer conteúdo que tenha te provocado boas reflexões, pode ter a ver aqui com o nosso tema de privacidade ou não. Qualquer coisa que provoque boas reflexões para você e que pode ser interessante para quem nos escuta. E, Anive, além da minha atuação com compliance e privacidade, eu também sou cantor e compositor, e eu acredito muito no uso da arte, da música, como forma de autoconhecimento e expressão da minha humanidade mesmo. Eu tenho um projeto autoral, né, dá para encontrar em todas as plataformas como Luiz P7, e tem uma música minha onde eu falo, faço tempo, espaço crio para poder me conhecer. Eu acredito que o autoconhecimento tem muito a ver com a integridade, tá? Onde a gente se conhece, a gente entende os nossos limites, a gente entende os nossos valores, entende o nosso espaço. E é aquela velha máxima, né? Você não fazer com o outro aquilo que você não gostasse, não gostaria que fizessem com você. Então, essa é a minha dica cultural, é esse trabalho que eu faço, porque realmente ele traz essa reflexão e tem tudo a ver com integridade. Legal, boa dica. Não conhecia, vou pesquisar também. Por favor. E para finalizar, para você, o que é cultura de integridade? É quando todos se sentem parte do processo, tá? Isso é você vê acontecendo onde toda a empresa pensa em fazer o certo quando ninguém está vendo. Onde mais do que um papel fixado na parede, é algo que entra na prática e as pessoas são guardiãs das suas atividades e do meio para garantir a conformidade, garantir a integridade. Eu acho que quando você chega nesse momento, a cultura está posta. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Luiz. Foi um Eu que prazer agradeço. enorme ter você aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. Conversei aqui com o Luiz Felipe Moura, DPO e Compliance e coordenador de Compliance da CNN Brasil. Esse foi o podcast Cultura de Integridade. Nos sigam nas redes sociais Bialiant. Muito obrigado, Luiz, Obrigado a vocês, obrigado. e até a próxima.